Você algum dia já parou para pensar como as células decidem se dividir, crescer, se multiplicar, se diferenciar ou até mesmo migrar ali durante a formação embrionária ou no nosso sistema imunológico? Você já parou para pensar por que alguns hormônios geram alguns efeitos em determinados tecidos e outros completamente diferentes em outros tecidos? O nosso corpo ele tem essa capacidade de se comunicar e gerar uma sinalização celular de diferentes modos. E é essa sinalização celular que regula tudo. O nosso corpo é esse cosmo extremamente organizado que tem a capacidade de se autorregular a cada nova intempérie do ambiente, a cada novo estímulo, a cada nova função. Eu sou a professora Nayane Peixoto e estou te convidando agora para a gente estudar sobre sinalização e comunicação celular. Vamos para a nossa aula! As nossas células podem se comunicar de diferentes modos. Observe então nessa célula que nós temos diferentes moléculas representadas por esses símbolos e cores que vão se conectar ali a diferentes receptores, a diferentes células. Então, dessa maneira, nós temos uma grande diversidade de moléculas que podem gerar esses sinais. De outro modo, também, células que estão ligadas entre si são capazes de mandar uma mensagem de seu próprio citoplasma para o citoplasma de outras células. A célula produtora do sinal é chamada de célula sinalizadora. Então, ela vai emitir um sinal químico e esse sinal vai chegar a uma outra célula. A célula que recebe o sinal é chamada de célula-alvo. E é a célula-alvo que vai ter, de alguma maneira, sua modificação sendo expressa. Essa modificação ela pode ser crescer, então ela pode receber um sinal e crescer, ou ela pode se dividir ali num contexto de multiplicação de células no tecido, ela pode se diferenciar, mudar o seu formato, passar a expressar proteínas diferentes para que ela tenha ali agora uma nova função e passe a fazer parte daquele tecido. Ou ela pode simplesmente morrer por apoptose. Então, a apoptose, que é uma morte celular altamente regulada, ela responde a diferentes sinais químicos ou até mesmo ausências de sinais. Então, tudo que uma célula faz, seja uma migração, seja a modificação da expressão gênica, modificação ali de substâncias que ela está produzindo dentro da célula, vai ser ali uma das formas dessa célula responder a essa sinalização química. Então, existem dois componentes essenciais da comunicação celular. O primeiro deles, você já deve ter compreendido, que é a molécula sinalizadora. Essa molécula ela pode ser de diferentes características químicas. Ela pode ser um lipídio, ela pode ser um peptídeo, pode ser até mesmo um gás. Então, essa molécula que foi produzida lá na célula sinalizadora é um dos componentes da sinalização. Mas ela não é o único componente. Nós vamos ter também um receptor. E esse receptor, geralmente, ele é uma proteína e ele pode estar na superfície da membrana, ali aderido à sua membrana celular, ele pode estar no citoplasma da célula ou mesmo ele pode estar dentro do núcleo e ser ali uma proteína que vai desligar a expressão de um gene ou ativar a expressão de um gene. E esse receptor e essa molécula sinalizadora, eles possuem afinidades entre si. Então, uma molécula ela pode ter diferentes respostas em diferentes tecidos simplesmente porque ela ativa diferentes receptores. Então, a importância da molécula sinalizadora é muito grande, mas do receptor também. Existem moléculas que elas ativam vias em uma célula porque o receptor ele é ativador, mas a mesma molécula pode inibir ali funções específicas de outros tecidos. Então, tanto o receptor quanto a molécula sinal, eles são extremamente importantes, são dois componentes essenciais à comunicação celular. Então, uma vez que a molécula sinal ela se liga ao receptor, esse receptor ele pode abrir um canal iônico e dessa maneira gerar ali um potencial elétrico ou inibir a produção de novos potenciais elétricos, ou ele pode interagir com diferentes proteínas citoplasmáticas que vão gerar cascatas sinalizadoras. E as cascatas sinalizadoras são as mais diversas. Se você for estudar ali cascatas de sinalização relacionadas à divisão celular, relacionadas ali à morte celular, existem diferentes vias das quais essas cascatas geram o mesmo efeito, seja ali proliferação, ou seja morte, ou modificação do metabolismo, mas são as mais diversas vias. Nessas cascatas, elas podem ter ali proteínas que vão ativar outras proteínas ou proteínas que vão inibir outras proteínas. E como é que isso acontece? Nós vamos ter a adição de grupos químicos ou a remoção de grupos químicos de proteínas ali adjusante nessa cascata que vão fazer ela ser ativada ou inibida.
Então, dois tipos de enzimas muito importantes que nós vamos ter são as quinases e as fosfatases. As enzimas quinases, elas têm a capacidade de aderir um grupo fosfato em uma proteína. E ao aderir esse grupo fosfato, quando você adiciona grupos químicos em uma molécula, você muda por completo, ou você muda ali pelo menos uma parte dessa molécula, e isso mudando a sua conformação, porque mudou a interação química, ela pode agora ser ativada ou ela ser inibida. Então imagine que uma proteína sem o fosfato ela esteja ativada. A quinase adiciona o fosfato e agora ela passa a ser inibida. E o oposto também pode acontecer. Nós temos uma proteína que ela está inativa, sem o grupo fosfato, a quinase, ao adicionar o fosfato, ela passa agora a ser ativa. O mesmo ocorre com as fosfatases, só que as fosfatases elas retiram o fosfato da molécula. Então imagine que essa molécula vai ser ativada ou inibida ao se retirar ali o fosfato. E dessa maneira, muitas outras proteínas são ativadas e são inibidas, e nós temos diferentes vias relacionadas às quinases e às fosfatases. Em cada processo fisiológico que você for estudar ao longo do seu curso, ao longo ali do que você, do seu objetivo aí, você vai perceber que existem diferentes quinases, diferentes fosfatases e diferentes moléculas que estão nessas vias ali de transdução do sinal. Então, essas moléculas de sinalização interna respondem a esse receptor que foi ativado ou inibido ali por essa molécula sinal. E todas essas vias, todas essas moléculas, elas vão interagir ali com aquela ponta, digamos assim, da reação química que está gerando a função. Então, ela pode se ligar a uma enzima metabólica e alterar esse metabolismo. Ela pode se ligar a uma proteína de citoesqueleto e gerar um movimento celular ou a modificação da forma dessa célula ali, numa diferenciação celular. Ou ela pode pegar, por exemplo, e se ligar ali ou ativar ou inibir um regulador da transcrição gênica e dessa maneira alterar a expressão gênica, seja ativando a expressão de uma proteína ou inibindo a expressão dessa proteína. Uma célula, ela possui uma infinidade ali de receptores. Esses receptores vão modulando os sinais químicos que elas recebem. A combinação de todos esses receptores faz com que nós tenhamos uma grande variedade de respostas em resposta a uma quantidade menor de sinalizadores químicos. Então, observe aqui nesse esquema que a célula ela vai responder ao sinal A, B e C, naqueles receptores que ela contém, e esse sinal pode gerar a sobrevivência celular. Mas imagine que, em resposta a esses 3 sinais e 2 adicionais aqui, ela já vai gerar ali um outro tipo de resposta, que seria, por exemplo, crescer ou se dividir. Quando você troca esses 2 sinais adicionais, ela pode, por exemplo, se diferenciar. E observe que os 3 primeiros sinais estão presentes ali desde o início. E algumas células, ao não receber nenhum desses sinais, ela pode vir a ter uma apoptose ou uma morte celular. Então imagine que essa célula, em condições ambientais adequadas, que seriam os estímulos A, B e C, ela pode ali responder ao estímulo D e E, ao estímulo F e G, e dessa maneira gerar essas múltiplas respostas. Mas na ausência dos sinais, A, B e C, que seriam sinais de sobrevivência, então ela passa agora a responder com a morte celular. Por quê? Porque esses sinais mostram para ela que o ambiente não é favorável e que morrer uma célula ou 2, 3 células é melhor do que gerar uma catástrofe num tecido inteiro que vai gerar ali um impacto até mesmo de sobrevivência para o organismo. Então compreenda que o conjunto de receptores geram ali respostas diferenciadas porque há ali a capacidade de se combinar diferentes sinais para gerar diferentes respostas. Por isso as respostas elas são tão variadas diante de um número ali de moléculas sinalizadoras que não é tão grande quanto o número de respostas. Outro fator importante é a velocidade da comunicação celular. Então, uma célula ela pode responder de uma maneira mais rápida a determinados sinais ou de uma maneira bem lenta a outros sinais. Então, imagine que existem respostas que duram milissegundos, como, por exemplo, quando o neurônio libera acetilcolina ali na junção neuromuscular, em questão de milissegundos, o músculo responde com a contração. Isso vai acontecer porque já existem proteínas, já existem íons, já existem toda uma maquinária celular só esperando o sinal. Quando o sinal acontece, tudo aquilo ali é disparado. Agora, outras vias, elas podem ser mais lentas, porque elas vão depender ali de uma expressão gênica, a produção de proteínas que vão desencadear outras vias, e dessa maneira a resposta pode levar ali horas ou até mesmo dias.
Então imagine ali quando nós temos um hormônio que vai fazer com que as células se proliferem para um crescimento do tecido, isso vai demorar dias. Por quê? Precisa ali gerar ativação da produção de proteínas, essas proteínas precisam desencadear diferentes cascatas de resposta e agora as células passam então a se proliferar. Pode ser horas ou pode ser dias para que haja a resposta adequada àqueles sinais. Então sempre o tempo ele vai ser característico de cada via de sinalização celular. Então, quais são os passos para que haja uma comunicação celular? Observe aqui na imagem. A primeira coisa que deve acontecer é a produção dessa molécula sinalizadora. Então, a célula sinalizadora produz essa substância e libera para o meio extracelular ou coloca ali na face da sua membrana essa molécula sinalizadora. Então, essa molécula ela precisa agora sair, né, do seu sítio de produção. Após essa saída, ela vai ter o seu transporte, seja o transporte da própria molécula a curtas distâncias ou a longas distâncias, até chegar na célula-alvo, ou seja o transporte da própria célula quando ela contém a molécula sinalizadora aderida na sua membrana. Então, após o transporte, a célula-alvo agora precisa detectar o sinal enviado pela célula sinalizadora. Então, é quando a molécula vai se ligar ao receptor ou a própria célula se liga ali com a sua molécula a outra célula. Após a detecção do sinal, agora esse receptor precisa desencadear toda a cascata bioquímica que vai gerar, então, a resposta celular. A comunicação celular ela pode ser classificada de diferentes maneiras e uma delas muito importante que você precisa saber é o tipo de comunicação celular considerando a distância ali entre célula sinalizadora e célula-alvo, ou seja, a distância que aquele ligante precisa percorrer desde a sua produção, a sua liberação na célula sinalizadora até a célula-alvo. Então, o primeiro tipo que nós vamos discutir aqui é a comunicação parácrina. Lembra que parácrino parece paralelo, e é isso mesmo. Na comunicação parácrina, a célula-alvo está próxima à célula sinalizadora. Então, a liberação dessa substância ela vai acontecer numa curta distância, num espaço ali muito pequeno. Então, a célula sinalizadora libera, logo essa substância já está em contato aqui com a célula-alvo e gera esse tipo de resposta. Um dos subtipos de comunicação parácrina é a comunicação dos neurônios, que nós temos a comunicação sináptica. Perceba que na sinalização química dos neurônios, ou seja, na sinapse química, nós temos o neurônio e uma fenda entre esse neurônio e a célula pós-sináptica, aqui representada por uma fibra muscular, mas poderia ser uma glândula ou poderia ser outro neurônio. E dessa maneira, ele libera a substância ali nessa fenda sináptica e logo na fenda sináptica nós já temos um espaço muito curto entre esse neurônio pré-sináptico e a célula pós-sináptica. Uma outra forma de comunicação é a comunicação autócrina. Veja bem, essa célula produz a sua substância. Ao liberar, essa substância encontra um receptor que está na superfície da própria célula. Isso aqui pode ser, por exemplo, uma sinalização interna de morte celular. Ele vai expressar ali proteínas que vão ativar receptores na própria célula e desencadear ali a apoptose, né? Então, ela se comunica ali de alguma maneira com os próprios receptores. Depois nós temos a comunicação endócrina. E a comunicação endócrina, ela vai envolver um sinalizador químico que se chama hormônio. Então, sempre na sinalização endócrina existe um hormônio. E o hormônio, ele é produto de uma glândula, ou mesmo uma célula, que seja a célula ou a glândula endócrina. E essa glândula, ela vai produzir o hormônio e vai liberar no seu interstício, que está todo repleto ali de vascularização. Então, logo esse hormônio, ele ganha circulação sanguínea e vai circular por todo o corpo. Então, em cerca de 8 minutos, todo o líquido do seu corpo ele é misturado, porque a circulação chega em todas as áreas, praticamente, do seu corpo. Então, o hormônio ele vai passar por todas as células que você tem, mas ele vai ativar apenas as células que têm receptores para aquele hormônio. Tá vendo que essa célula que não tem receptor, ela também está em contato com o sinalizador químico, mas ela não vai responder, apenas as células que contêm receptores. Eu gosto muito do exemplo do rádio. Imagine que as ondas do rádio estão passando por aqui. Todo mundo está recebendo as ondas do rádio aqui, né, próximo do seu aparelho auditivo. Só que nós não temos a capacidade de captar as ondas do rádio com o nosso ouvido. Para que a gente consiga ouvir o rádio, nós precisamos de um receptor, que é o aparelho de rádio, seja ali dentro do carro ou um aparelho antigamente que existia que chamava rádio.
Muita gente nem deve conhecer, porque é bastante jovem para conhecer isso. Então, nós temos esse aparelho, e esse aparelho ele precisa estar sintonizado na frequência daquela rádio. E dessa maneira ele consegue, então, emitir agora a resposta, que é codificar ali o que os radialistas, as pessoas que estão lá dentro da rádio, estão falando e estão emitindo de onda. E é basicamente assim a comunicação endócrina. A glândula libera esse sinalizador, o sinalizador ganha a circulação, passa por todas as células do corpo, mas apenas quem tem o rádio ligado e sintonizado, ou seja, o receptor, vai responder a esse estímulo. Uma outra forma que também encontramos no nosso corpo é a comunicação dependente de contato. Perceba que a célula sinalizadora produziu um ligante e esse ligante ele está na própria membrana da célula, ele faz parte da membrana celular. Já o receptor ele vai estar aderido na outra célula, que é a célula-alvo. E ao encontrar as duas células, eles vão ter afinidade entre si e eles vão se ligar. Então isso aqui acontece durante a morfogênese ali, é muito comum, mas também vai acontecer quando o nosso sistema imunológico reconhece ali os anticorpos que estão aderidos naquelas células ali que precisam ser destruídas ou em micro-organismos. O ligante, que é o anticorpo, vai estar ligado naquela célula que precisa ser destruída e o receptor está presente ali nas nossas células, nos nossos linfócitos, que vão reconhecer esse ligante. A característica química das moléculas sinalizadoras influenciam de uma maneira muito importante onde vai ser a ativação do receptor dessa célula. Então imagine o seguinte, nós temos moléculas de diferentes características químicas, mas podemos agrupar em moléculas que são hidrofílicas, ou seja, aquelas que se combinam bem com a água, ou muito grandes, moléculas que têm um peso molecular alto, e as moléculas que são hidrofóbicas ou que têm um baixo peso molecular. O que isso vai influenciar? Vai influenciar no transporte que ela vai ter ali de acordo com a célula-alvo. Então imagine o seguinte, uma molécula que seja hidrofílica, ela não atravessa a bicamada lipídica da célula, que é a sua própria membrana. Ou se ela for muito grande também, ela fica retida do lado de fora. Dessa maneira, os seus receptores, que estão ali evolutivamente adaptados com essa molécula, eles vão ser receptores de superfície celular. Receptores que ficam ali grudados na própria membrana e que vão ser ativados por essas moléculas dessa característica química. Agora pense que as moléculas hidrofóbicas, porque são apolares, elas são de características lipídicas, digamos assim, elas têm boa afinidade química pela bicamada lipídica. Então ela consegue atravessar livremente essa membrana plasmática e dessa maneira o receptor dela vai estar ou no citoplasma ou dentro do próprio núcleo, já que ela também consegue atravessar ali a membrana que vai ser o envoltório nuclear. Então, moléculas que são hidrofóbicas fazem isso, mas aquelas também que têm um baixo peso molecular vão encontrar esses receptores lá dentro. Um exemplo que nós podemos verificar aqui são aqueles receptores nucleares que vão se ligar a proteínas que estão ali inibindo, digamos assim, a síntese proteica ou até mesmo estão ativando a síntese proteica. Então, pense no caso dos hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, eles são derivados do colesterol. Exemplo, nós temos a testosterona ou os hormônios femininos, estrógeno, progesterona, mas também aqueles hormônios que são produzidos lá na suprarrenal, os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Então pense que os glicocorticoides ou a testosterona, ali o cortisol ou a testosterona, ele vai atravessar todas as bicamadas lipídicas, vão chegar lá no núcleo, e lá no núcleo nós temos essa proteína que ela é inibidora e ela tem um sítio que é um sítio receptor. Ele se liga a esse sítio, logo ela se desprende, então agora nós vamos ter a ativação da síntese proteica. Por isso que esses hormônios esteroides, eles são geralmente hormônios anabólicos, como o caso da testosterona, que vai ali permitir a expressão gênica de proteínas até mesmo musculares. Por isso que ela é utilizada com essa finalidade, para que haja ali um crescimento celular, uma hipertrofia celular, mas no nosso corpo, de uma forma endógena, a gente já produz e o efeito ele é o mesmo, só que de uma maneira muito mais regulada, muito mais harmônica quando o indivíduo está saudável. Agora, os receptores de membrana, eles vão ser proteínas que vão atravessar a bicamada lipídica. Se você já estudou a membrana plasmática, você sabe que tem aquelas proteínas que são transmembranas, mas do lado de fora ela vai ter um sítio ali que pode ser até mesmo uma parte glicídica. Então essas proteínas elas podem ser glicoproteínas, mas pode ser a própria proteína em si que vai ter esse sítio. Quando ela tem essa glicoproteína aqui, nós vamos ter um sítio ligante
para que essa molécula venha e se ligue a esse receptor. Já a parte que fica voltada para a parte citoplasmática é que vai interagir com a cascata interna e dessa maneira gerar essas diferentes respostas. Veja esse outro exemplo. Nós temos essa molécula que é a acetilcolina, que se ligou a esse receptor e que desencadeou toda uma cascata bioquímica aqui que ativou a produção do óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um gás e como todo gás, por ser inerte, por ser pequeno, ele consegue atravessar livremente a bicamada lipídica e ele atravessa tanto da célula que produziu a sinalizadora, quanto da célula-alvo. Lá dentro do citoplasma, ele vai interagir aqui com essa enzima. Essa enzima, que chama guanilato ciclase, ela é o próprio receptor. Dessa maneira, ela vai estimular toda uma cascata bioquímica aqui, que vai gerar, por exemplo, uma vasodilatação. Então, perceba que dentro do citoplasma nós temos esse receptor e esse receptor já é a própria enzima que vai gerar essa resposta. Agora vamos estudar um pouco sobre esses receptores que ficam aderidos à membrana, que são os receptores extracelulares. Então perceba, todo receptor de membrana, ele vai ter basicamente 3 domínios. Um domínio que é o domínio extracelular e esse é o domínio que contém afinidade pela molécula sinalizadora. Um outro domínio que passa por dentro da bicamada lipídica, então ele tem uma característica hidrofóbica, ou seja, ele se combina bem com a bicamada, que ela é apolar, então ele precisa também ser apolar. E por fim, ele tem um domínio intracelular, e é esse domínio que interage com a cascata bioquímica que vai gerar essa resposta. Então perceba que eles são dos mais diferentes formatos, simplesmente por quê? Porque possuem ali sequências de aminoácidos diferentes. Quando eu falo a palavra domínio, entenda que são sequências de aminoácidos. E os aminoácidos, eles têm características químicas também diferentes, por isso eles conseguem dar essa característica química dessas proteínas. Então veja bem, esse domínio ele tem apenas a ancoragem dentro da membrana, mas aqui do lado de fora eles precisam interagir e do lado de dentro precisam interagir com a cascata. Esse outro também, ele passa pela membrana várias vezes, mas um sítio dele está do lado de fora e o outro do lado de dentro. Agora observe, esse aqui ele forma uma folha, mas essa folha se dobra dentro da bicamada lipídica formando um canalzinho. Então aqui a gente tem um canal iônico, por exemplo. Esse outro domínio é a mesma coisa, ele é dimerizado, assim como esse primeiro. E agora esse. Esse é um receptor de superfície celular que vai se ligar ali a uma outra célula. Então cada morfologia, digamos assim, da proteína, cada conformação tridimensional da proteína é que vai dar a característica de onde ele vai ser ancorado, de onde ele vai se ligar ao ligante e de onde ele vai se ligar ali às outras proteínas internas que vão desencadear a cascata de resposta. Dos receptores de membrana, nós temos 3 tipos e esses 3 tipos vão se combinar ali às diferentes moléculas e vão gerar essa grande variedade de resposta celular. Quais são esses tipos? Nós temos aqueles receptores que estão acoplados a canais iônicos, ao serem ativados vão abrir esse canal ou até mesmo fechar esse canal, permitindo a passagem de um íon ou inibindo a passagem desse íon. Um outro tipo de receptor são os receptores acoplados à proteína G, que nós já vamos discuti-lo adiante. E nós temos os receptores acoplados a enzimas, que eles próprios já vão desencadear aqui essa reação bioquímica. Então vamos entender agora de uma maneira um pouco mais detalhada cada um deles. Vamos ver então como funciona o mecanismo dos receptores acoplados a canais iônicos. Como eu já disse para vocês, perceba que essa proteína ela é uma folha que se dobrou. E ao se dobrar, ela gerou dentro dela um canal e do lado de fora sítios que permitem aqui todo o seu funcionamento. Um desses sítios é o sítio hidrofóbico, que mantém ela ancorada na bicamada lipídica, então esse sítio ele também é hidrofóbico. Os outros sítios aqui são sítios que têm afinidade pelos ligantes. E essas afinidades é que vão fazer com que ele se abra ou ele se feche. Agora, do lado de dentro, essa proteína precisa ter afinidade química pelo íon. Por quê? Porque esse íon precisa atravessar aqui. Então, cada canal ele tem afinidade por um íon específico, porque cada íon tem o seu número de cargas, tem o seu peso molecular, ou seja, o seu tamanho, e isso se encaixa perfeitamente a esse canalzinho aqui. Então, se ele for um canal iônico de cálcio, só passa cálcio, não vai passar cloreto, não vai passar potássio, não vai passar nada. Agora, se ele for um canal de potássio, só passa potássio e assim sucessivamente. Então, o ligante, ele chega aqui a esse receptor, ao se ligar, ao se acoplar, ele abre esse canal e o íon ele vai atravessar
para um dos lados da membrana. Lembrando, um canal iônico ele só permite a passagem dos íons baseado ali na diferença de concentração ou na diferença ali de cargas, né? Que é essa diferença eletroquímica. Então, se ela estiver mais concentrada do lado de fora, necessariamente ela vai entrar e vice-versa. Agora vamos compreender um pouco sobre os receptores acoplados à proteína G. A proteína G é essa proteína aqui transmembrana multipasso, ou seja, ela atravessa a membrana plasmática de um lado para o outro, só que várias vezes, multipasso. Numa dos seus sítios, ela vai ter a parte receptora, que fica do lado de fora, e do outro, ela vai ter a parte que ativa a proteína G. Então, ela vai ficar aqui tranquilinha, de boa, esperando o ligante. Agora, do lado de dentro, bem próximo a ela aqui, nós temos essa proteína que é chamada de proteína G. Ela chama-se proteína G porque ela é ativada por um mediador químico energético ali, que é o GTP. Não tem o ATP, que é a adenosina trifosfato? Nós temos também a guanosina trifosfato, que é esse intermediário energético aqui, que ao ser fosforilado, tirado o fosfato, libera energia, e é essa energia que ela utiliza para fazer a sua função. Então, perceba que ela tem 3 subunidades. Uma subunidade alfa, que tem a afinidade aqui pelo GTP, então ela consegue hidrolisar esse GTP, e as subunidades beta e gama. Então, quando o ligante se liga nesse sítio aqui extracelular desse receptor, a parte interna dele, que é essa linguetinha aqui, né, representada nesse desenho, vai lá na proteína G, no sítio alfa, vai tirar o GDP, que já foi fosforilado, e vai colocar um GTP. Agora, então, ela tem uma molécula energética que ela consegue quebrar. Ela vai quebrar esse GTP, gerar energia suficiente para que essas duas subunidades aqui, a beta e a gama, elas consigam se desligar. Então, uma das respostas é essas duas subunidades se ligarem a um canal iônico e abrir esse canal iônico, só que agora pelo lado de dentro, e gerar a mesma resposta que o receptor anterior, ou ela vai interagir aqui com alguma proteína enzimática. E essa proteína enzimática vai gerar um segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro é que vai desencadear essa cascata de sinalização intracelular. Então, vamos entender aqui 2 cascatas possíveis ativadas pela proteína G. A primeira cascata é a cascata da adenilato ciclase. Essa subunidade da proteína G vai vir em uma enzima que está ligada ali na própria bicamada lipídica, chamada adenilato ciclase. O que essa adenilato ciclase faz? Ela vai pegar uma molécula de ATP. Essa molécula de ATP vai ser convertida em AMP. O que seria AMP? ATP não é adenosina trifosfato? O AMP é adenosina monofosfato. Então, ela retira 2 fosfatos dessa molécula e cicliza ela. Ela fica cíclica. Por isso que chama AMP cíclico. Tem esse Czinho antes aqui dessa sigla, né? Então, esse AMP cíclico, ele vai se difundir rapidamente pelo citoplasma e lá no citoplasma ele vai interagir com diferentes quinases que vão gerar aqui várias e várias respostas, né? Então, pode gerar diferentes respostas por meio de diferentes quinases. Mas o segundo mensageiro importante aqui é o AMP cíclico e a resposta ela é das mais variadas. E ela só vai acontecer porque veio aqui a proteína G ativada com o seu GTP e foi capaz de ativar a adenilato ciclase. Uma outra resposta que pode ocorrer é essa mesma proteína G se ligar a outra enzima chamada de fosfolipase C. A fosfolipase C ela vai produzir 2 segundos mensageiros. Um deles chama-se DAG, que é o diacilglicerol, e o outro é chamado de fosfatidil-inositol, que a gente tem essa sigla aqui, IP3. Ele também pode ser chamado de trifosfato de inositol, tá, gente? É um outro sinônimo para IP3 ou fosfatidil-inositol. Então, já perceba que ele vai ter 3 grupos fosfatos nessa subunidade ali. Essa fosfolipase C, ela tem a capacidade de retirar o fosfolipídio da bicamada lipídica e quebrá-lo nessas 2 moléculas. Então, isso aqui é um derivado do fosfolipídio de membrana. Então, eu gosto de brincar que ele arranca um fosfolipídio ali, quebra esse fosfolipídio e gera esses 2 intermediários aqui. O DAG, o diacilglicerol, ele pode ser aqui reciclado e voltar a fazer parte de um novo fosfolipídio de membrana, mas quem vai agir aqui como segundo mensageiro efetor vai ser o IP3, o fosfatidil-inositol. Esse segundo mensageiro, então, o IP3, ele vai gerar uma resposta de que maneira? Ele também vai se difundir pelo citoplasma
e ele vai se ligar aqui a uma proteína, né, um receptor acoplado a um canal iônico, lá no retículo endoplasmático liso, que é um grande armazenador de cálcio dentro do citoplasma das nossas células. Então, ele vai se ligar, ele vai abrir esse canal iônico e agora o cálcio que está armazenado em baixa concentração no citoplasma, ele vai sair e vai aumentar a concentração do lado de fora do retículo endoplasmático liso. E o cálcio, ele vai ser intermediário também de diferentes cascatas bioquímicas, seja a contração muscular até várias e várias outras reações químicas que ocorrem ali e diferentes respostas. Então, quais são os segundos mensageiros dessa cascata inteira aqui? São o IP3 e o próprio cálcio que é liberado para o citoplasma. Porque é o cálcio que vai desencadear a cascata bioquímica, mas é o IP3 que vai desencadear a liberação do cálcio para o citoplasma. E por fim, nós temos aqueles receptores acoplados a enzimas. Geralmente, esses receptores acoplados a enzimas, eles contêm duas subunidades que ficam separadas e o ligante, ele vai dimerizar essas duas subunidades, ou seja, ele vai ligar as duas subunidades que estavam separadas, formando essa estrutura aqui. E é essa estrutura agora dimerizada que vai ter a ativação enzimática interna. Nós vamos ter aqui uma autofosforilação, ou seja, a entrada de vários grupos fosfatos, que vai fazer com que esse sítio, essa parte dessa proteína aqui, consiga interagir com diferentes cascatas bioquímicas. E essas cascatas, esses segundos mensageiros, vão interagir com proteínas até mesmo de membrana e gerar diferentes respostas. Então perceba que a enzima em si é o sítio daquela proteína que fica voltada para o citoplasma e ela já vai conseguir gerar diferentes reações, gerando ali uma cascata de resposta. Como eu já disse para vocês, tão importante quanto gerar o sinal químico é parar o sinal químico. Lembra lá do feedback negativo. Se a coisa acontecer o tempo todo, nós vamos para um feedback positivo que gera um ciclo vicioso. E nem sempre esse ciclo vicioso ele é saudável para o organismo. Para o organismo é bom que a resposta aconteça, o produto daquela resposta inative aquela via para que tudo se torne regulado e as coisas aconteçam numa constância. E isso a gente atinge a homeostase. E não o contrário, né? Aquela resposta acontecendo infinitamente. E essa forma de desligar a sinalização, ela pode acontecer de algumas maneiras. Então, uma delas é a eliminação do complexo receptor-ligante da superfície celular. Como que isso vai acontecer? A membrana que contém o receptor, que agora está ligado com o ligante, essa afinidade química ela é muito intensa, ele não se desliga mais, ela vai agora ceder, ela vai se invaginar e ela vai formar ali uma vesícula interna. Essa vesícula agora, contendo o receptor, ela pode se fundir a outras vesículas internas que vão gerar ali o desligar desse receptor com o ligante. Se ela se ligar a um endossomo, esse endossomo ele contém um pH muito baixo que vai modificar ali a estrutura química, né, induzindo o desligamento do receptor com o seu ligante. E dessa maneira você tem tanto o ligante quanto o receptor completamente ali intactos, capazes de serem reaproveitados. Agora, se essa vesícula se liga a um lisossomo, nós temos lá dentro as hidrolases, são enzimas hidrolíticas, que vão degradar tanto o receptor quanto o ligante, e eles ficam completamente inutilizados e agora eles podem ser reciclados, mas eles não podem ser reutilizados. Essa forma de eliminação, inclusive, é uma das formas que faz com que a célula ela crie ali uma resistência a determinados ligantes. Então, quando a gente pensa da resistência à insulina, por exemplo, nós temos agora uma menor quantidade de receptores na superfície celular para esse hormônio, que é a insulina. Dessa maneira, por mais que você tenha uma grande quantidade de ligante, você não tem agora o receptor voltando lá para aquela região da superfície de membrana, gerando então uma resistência a esse hormônio e dessa maneira uma diminuição da resposta. Uma segunda forma de desligar ali esse ligante é a célula inativar ali esse receptor ainda exposto lá na superfície celular. Então ele fica exposto, vem uma enzima que vai fosforilar, ou seja, tirar um grupo fosfato ou grudar um grupo fosfato, ou vai fazer uma metilação, gruda um grupo metil, né, de um único carbono ali ligado aos seus hidrogênios. Então vai metilar esse receptor e aí ele muda a sua conformação. Mudando a sua conformação, ele perde a afinidade pelo ligante e então ele se solta desse ligante. E por fim, a última forma que nós temos aqui, que ela é muito comum no sistema nervoso, por exemplo, é a remoção da molécula sinalizadora dessa superfície celular. Então nós podemos ter enzimas ali que vão degradar essa molécula sinalizadora
ou a própria célula vai fazer uma endocitose, ali, uma pinocitose, uma fagocitose dessa molécula e lá dentro da célula ela passa a ser degradada. Outras moléculas também elas se difundem, ganham a circulação sanguínea e lá na circulação sanguínea nós vamos ter uma enzima que vai degradar essa molécula sinalizadora. E dessa maneira a gente para a sinalização celular e regula esse funcionamento. Então, pessoal, resumindo tudo o que nós vimos nessa aula, nós temos diferentes maneiras das células se comunicarem entre si, mas os fatores que são componentes dessa comunicação são os ligantes e os seus receptores. Os ligantes, eles podem ser liberados próximos a esses receptores, numa sinalização parácrina, eles podem ser liberados pela própria célula que vai ser ativada, numa sinalização autócrina, ou ele pode vir da circulação sanguínea, numa sinalização endócrina. E o ligante, ao se ligar a um receptor, esse receptor ele pode estar na superfície celular, dentro do citoplasma ou dentro do próprio núcleo, quando essa molécula ela tem afinidade química ou não pela membrana plasmática e dessa maneira ela consegue ou ficar somente do lado de fora nos receptores que são de membrana ou difundirem-se e se ligarem nos receptores citoplasmáticos e nucleares. Já os receptores que são de superfície celular, eles podem ser acoplados a canais iônicos, acoplados à proteína G ou acoplados a uma enzima e para que a sinalização química pare, é necessário que ou o receptor junto com a molécula seja colocado para dentro da célula para ser digerido ou desligado, ou esse receptor ele vai ser inativado por um grupo químico que vai ser adicionado, uma metilação, uma fosforilação, na retirada também desses grupos químicos, ou simplesmente a molécula sinal vai ser degradada, vai ser eliminada de alguma forma. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aula que eu adorei, foi incrível e eu espero que você também tenha gostado. E se você gostou, continue assistindo os outros vídeos que tem nesse canal aqui, vídeos de neuro, vídeos de outros temas também, e eu espero conseguir te ajudar de diferentes maneiras aí ao longo dos seus estudos e do seu aprendizado. Um abraço e tudo de bom!